preguiça não é só um pecado, porque a preguiça é pecado. A preguiça é também um desastre para as relações sociais, para instituições e para a vida da própria pessoa. É preciso entendermos que a preguiça é uma ação diabólica. A gente tem dificuldade de entender essas coisas porque a gente pensa só no âmbito humano, mas a preguiça é uma ação diabólica para tornar o ser humano infrutífero. E a Bíblia diz que Deus criou o ser humano e disse: multiplicai, sede fecundos e enchei a terra. Ser fecundo não é só a condição de gerar filhos. Ser fecundo é a condição de ser produtivo em todas as áreas da vida. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, quarto trimestre de 2024. Estamos estudando sobre alcance um futuro feliz e seguro. A partir do livro de Provérbios, nós temos vários conselhos de Salomão que nos convidam à sabedoria e às promessas de proteção. Na aula de hoje, nós vamos estudar, como está aí na sua tela, lição de número 5, do dia 23 ou do dia 3 de novembro de 2024. O título da nossa lição é Proteção contra a Preguiça. Eu abri a aula aqui falando justamente sobre isso. A preguiça, às vezes, é tida, não, isso é só um problema do ser humano, que não sei o quê. Nós precisamos entender que a preguiça é uma ação diabólica para tornar o ser humano, que foi criado por Deus, à imagem e semelhança do Criador, infrutífero em todas as áreas. Tornar as pessoas cada vez mais infrutíferas é o objetivo de Satanás. A gente percebe isso em todo o sistema mundano que envolve essa mídia que é influenciada pelo diabo, não a mídia positiva. Entenda que nós não estamos falando contra a mídia, até porque nós estamos usando aqui a mídia, mas um sistema demoníaco influenciado pelo diabo que é liderado pela mídia. Então nós precisamos ter cuidado para que a preguiça não tome conta de nós e entender que é algo do inimigo para nos parar e nos tornar inférteis. O texto principal da nossa lição está em Provérbios, capítulo 12, e versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O que é ser diligente? É esforçar-se para fazer aquilo que é preciso ser feito. Ser diligente é conhecer o que precisa ser feito, entender o que precisa ser feito e se esforçar para isso. E o esforço é uma atitude pessoal de cada um de nós quando nós nos levantamos do lugar de comodidade e nos esforçamos para fazer aquilo que precisa ser feito. O resumo da lição nos diz o seguinte: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Enquanto o trabalho e a diligência nos leva à perseverança, a preguiça nos paralisa. É desejo do inimigo das nossas almas que nós estejamos paralisados. Nós não fomos feitos para viver paralisados. Deus criou o ser humano, colocou no jardim e disse: cuidem do jardim. Ou seja, havia uma atividade que eles precisavam ter mesmo antes do pecado. O nosso texto bíblico está em Provérbios, capítulo de número 6, versículos 6 a 11. Provérbios, capítulo 24, versículos 30 ao 34. E Provérbios, capítulo 26, versículos 13 ao 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, o qual não tendo ou a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando,
um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 24. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 26. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho. Eu acho engraçado esses textos de provérbios, porque eles são assim, de uma praticidade, até porque esse é o contexto de provérbios, né? São máximas de vida. Mas olha só, o preguiçoso ele não tem coragem de sair do seu lugar e vive alguma desculpa. Ah, não vai dar certo, não vai funcionar. É isso aqui, ó. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ou seja, é a dobradiça, né? A porta que fica para lá e para cá. Assim é o preguiçoso na cama, girando para um lado e para o outro. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca, mas o sábio é o preguiçoso a seus olhos. Mas sábio é o preguiçoso a seus olhos. Perdão, vamos voltar. Mais sábio, adjetivo de intensidade aqui. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Ou seja, o preguiçoso fica deitado, gira de um lado, gira para o outro, não gosta de fazer nada, fala que o leão está no caminho, camarada, a vinha dele está cheia de cardos, cheia de mato, ou seja, não é cuidada, ele não observa o trabalho das próprias formigas e o preguiçoso ainda se acha sábio. Ele ainda pensa que ele está certo. Né? Então nós precisamos ter cuidado, até porque existem preguiçosos que são auxiliados por muita gente. Essa gente preguiçosa, que não gosta de trabalhar, sempre tem muita gente em volta dela e sempre está tendo pessoas ali para ajudar em alguma coisa e, de repente, até algumas coisas funcionam mesmo. E quando as coisas começam a funcionar, o preguiçoso diz, está tudo ok, viu que deu certo? Viu que está tudo bem? Então nós precisamos ter cuidado de não dar vida leve para o preguiçoso. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca me esqueci. A vida é dura, mas é para quem é mole. A vida é dura para os preguiçosos. A vida realmente não é fácil, mas quando nós trabalhamos com diligência, o próprio Deus gera o ambiente necessário para promover a nossa prosperidade em todas as áreas que nós precisamos. Às vezes dá um entrave, mas é Deus nos treinando, experimentando e a gente segue adiante. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Uma advertência contra a preguiça. E aí, como tem sido comum nos nossos comentários, o nosso comentarista, ele vai tratar primeiro aqui sobre algumas informações iniciais, tendo em vista que, na maioria das lições, está se estudando alguns capítulos. Então, algumas informações iniciais. O livro de Provérbios tem diversas advertências de caráter prático na vida dos jovens. Grife aí, ó, caráter prático, algo para a nossa vida. É o que eu acabei de dizer, que são máximas de vida que projetam aquilo que deve ser os princípios de Deus aplicados na nossa vida. Nesta lição, nós priorizaremos a advertência contra a preguiça. Correlacionaremos essa sessão com Provérbios 24, que traz uma admoestação contra o preguiçoso. E também ampliaremos essa advertência bíblica por meio de um relato irônico a respeito do preguiçoso. Esse relato irônico é o último texto, que é o texto de Provérbios capítulo 26,
quando eu ri aqui até, da fala do preguiçoso, né? Ao dizer, o leão está na rua, o leão está na cidade, o leão está na praça, ou seja, tentando justificar a sua falta de coragem para sair de casa, ok? Segundo parágrafo, o primeiro parágrafo que são algumas informações iniciais importantes para quem gosta de estudar a Bíblia. Essas informações do primeiro parágrafo dão para a gente uma visão panorâmica desses textos aí, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 24 e Provérbios capítulo 26. Segundo parágrafo, Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Deixa eu grifar isso aqui, porque é uma parte que eu quero pensar com vocês. Ó. O nosso escritor diz assim, a advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes da diligência e do trabalho, uma vez que a preguiça contraria ambos, contraria a prática do trabalho e a diligência. Por isso, o sábio se volta para a natureza e, por meio da observação da formiga, ele ensina lições de diligência e do trabalho. Aqui nos Estados Unidos isso é muito prático, porque aqui a gente vive cada estação como ela verdadeiramente é. A gente costuma dizer que o Brasil tem uma estação só. Tem um pastor amigo meu, pastor Hildo Cavalcante, lá de Imperatriz, no Maranhão, presidente do Campo 2, lá de Imperatriz. Eu perguntei para ele, pastor, quais são as estações mais incisivas aqui? Ele falou, pastor, aqui só tem 2 estações, quente e muito quente. Quente quando está no inverno, que a gente desliga o ar-condicionado e consegue viver só com o ventilador ligado. E muito quente quando está no verão, porque a gente tem que ligar o ar-condicionado. O Brasil é um país tropical, mas aqui não, aqui a gente vê cada estação. E eu tenho dito para os nossos irmãos, para os imigrantes aqui nos Estados Unidos, se a gente observar os esquilos, aqui o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, faz uma observação da formiga, mas o esquilo, aqui ele faz a mesma coisa. Ele trabalha no verão e guarda para o inverno. No inverno ele hiberna. Então, o escritor de Provérbios 6 está nos levando a observar a natureza. E eu anotei aqui para não esquecer que isto é uma forma de aprendermos com as coisas simples da vida. O livro de Salmos é um livro naturalista. Ele faz uma análise da natureza e, a partir dessa análise da natureza, nós temos um aprendizado de princípios espirituais maravilhosos. Terceiro ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela.
Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Provérbios 24 e Provérbios 26, que são os outros dois textos da nossa leitura. Provérbios 24, dos versículos 30 ao 34, que são os textos que nós lemos aí, traz a observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso. Ou seja, ele não tem cuidado com aquilo que deveria ser importante para ele, com a lavoura dele. O preguiçoso é assim. Agora, se o preguiçoso não tem cuidado daquilo que é importante para ele, imagine daquilo que é importante para o outro. Aliás, o próprio escritor de Provérbios diz o seguinte: como pimenta para os olhos e como vinagre para os dentes, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. O preguiçoso, meu irmão, ele é terrível. O preguiçoso, ele não tem coragem de resolver os seus próprios problemas. Imagine se ele vai te ajudar a resolver os seus problemas. E em Provérbios, capítulo 26, o sábio traz uma ironia a respeito das desculpas do preguiçoso contra ser diligente e trabalhador. Ser diligente e trabalhador. Eu vou repetir o que eu disse anteriormente, ao afirmar que o trabalho não é uma punição por causa do pecado. Antes mesmo do ser humano pecar, Deus já havia determinado que ele trabalhasse. É claro que depois do pecado, a coisa ficou séria. Ele vai ter que arar a terra, trabalhar com medo do suor do rosto, espinhos e cardos. Aí nós temos aqui Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Olha o que o texto diz dentro disso que eu estou afirmando. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, meu querido, Gênesis capítulo 2 e versículo 15 é uma mostra de que Deus não apoia a preguiça. Fomos criados por Deus para exercer atividades. Tem gente que acha que no céu vai ser um ócio total. É claro que a gente precisa do que eu chamo de ócio produtivo. Que é isso? É o descanso. O descanso sabático é uma lei dada por Deus. Mas nós fomos criados por Deus para exercer atividades. Gênesis capítulo 2 e versículo 15 deixa isso de forma clara. Vamos lá? Segundo ponto da nossa lição. A preguiça e suas consequências. Em primeiro lugar, o nosso escritor vai conceituar a preguiça, dizendo que, de maneira geral, preguiça tem a ver com aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. É o sujeito que nasceu contra o trabalho, que não gosta de trabalhar. Porque o trabalho exige esforço, seja ele mental, psicológico, emocional, físico. O trabalho exige esforço. E nós precisamos entender que é bom trabalhar. Trabalho é a prova de que nós estamos saudáveis para ser produtivos. Outra coisa que o nosso escritor propõe é que, do ponto de vista psicológico, a preguiça tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. É preciso compreender que
Existem pessoas que são paradas e é realmente por um problema de saúde, né? Às vezes uma disfunção hormonal, às vezes o cortisol elevado, pessoas que se iram com muita facilidade, sofrem muito, o cortisol fica elevado. Então, tem a ver também com questões psicológicas, mas também tem a ver com essa ideia de disciplina, de ordem, um sintoma que pode revelar também um quadro orgânico, enfim. Outra coisa é que, além disso, com a preguiça é impossível desencadear, é possível, com a preguiça é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia e a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientais a depressão. Gente, a preguiça depõe contra a nossa identidade. Por quê? Se nós fomos criados por Deus para o trabalho, para o exercício, para cultivar o jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 15, a preguiça depõe contra a nossa identidade. Na nossa identidade, no nosso DNA, não está a preguiça. A preguiça, não querendo espiritualizar tudo, mas a preguiça é algo demoníaco, é algo que vai impactar a nossa identidade, ou seja, a imagem e semelhança de Deus em nós. Segundo parágrafo do segundo ponto. O que não é preguiça? Descansar não é preguiça. Também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas, ou seja, é o que eu chamo de ócio produtivo. Descanso, descanso. Não querer fazer nada. Descanso. É claro que isso não pode ser 90% do nosso tempo, não é? Então, questões orgânicas também. Ah, a pessoa está sentindo muito desânimo. É preciso fazer uma bateria de exames clínicos. Pode ser que tenha uma disfunção hormonal, pode ser por alguma questão psicoemocional, aí é preciso submeter à questão terapêutica, enfim, isso não é preguiça. E a gente não pode confundir. Ah, pastor, eu tenho um filho de 3, 4 anos de idade que não quer fazer nada. Talvez é porque você deixa o celular na mão dele o tempo inteiro. Aí ele está desenvolvendo na sua mente que aquilo é o tipo de coisa que ele quer fazer. Ou então pode ter alguma disfunção orgânica. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A preguiça paralisa seu desenvolvimento. Você tem alguma dúvida disso? A preguiça, contra a qual a Bíblia adverte, paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Eu acabei de dizer agora há pouco que a preguiça depõe contra a nossa essência, contra a nossa identidade. A preguiça torna a pessoa improdutiva, totalmente improdutiva. Outra coisa importante que o nosso escritor deixa claro aqui para a gente é que, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão. Ou seja, aquele que não trabalha, é bom que não coma. E não fazer, e não faltar zelo e fervor na vida. Ter vontade, trabalhar com vontade, com afinco, tentar ser a melhor pessoa que você pode ser para você mesmo. Terceiro ponto da nossa lição, protegendo-se contra a preguiça. Veja só, no primeiro ponto, nós falamos uma advertência contra a preguiça. Ter cuidado para não ficar preguiçoso. No segundo ponto, as consequências da preguiça. E nesse terceiro ponto, como se proteger contra a preguiça. Ah, pastor, a preguiça é algo que todos nós podemos incorrer? É algo em que todos nós podemos incorrer? É, se nós não tivermos cuidado, sim. Nós precisamos vigiar a nossa vida, vigiar o nosso coração e seguir adiante. Então vamos perceber aqui como nos proteger contra a preguiça. Primeiro parágrafo, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Não há um passo para vencer a preguiça. Não há um passo para vencer a preguiça. Contudo, construir um senso de responsabilidade é um bom início, é um bom começo.
O que é esse senso de responsabilidade? É ter a consciência de que existem algumas coisas que estão sob a minha responsabilidade e eu preciso cumprir isso. Ele tem, ou esse senso de responsabilidade, tem a ver com a clareza do propósito de sua vida. Qual é o meu propósito? A palavra propósito vem do latim propositus, que quer dizer a razão por que algo existe. Por que que eu vivo? Por que que eu existo? É só para passar pela vida aqui? Ou é realmente para ter uma atividade produtiva? Outra coisa que o nosso escritor nos propõe é que o senso de responsabilidade tem a ver com a consciência de que temos da vocação da nossa vida. Ou seja, eu sei quais os meus dons, os meus talentos, quais as minhas vocações. E de acordo com isso, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. Ou seja, hoje eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Aliás, eu quero fazer essa pergunta. Você está vivendo agora o propósito de Deus para a sua vida? A sua vocação? Você está feliz com a pessoa que você tem se tornado? E aí o nosso escritor, ele nos propõe algumas perguntas aqui para fazermos. Qual é o propósito da minha vida? Outra pergunta: o que eu desejo que Deus pense ao meu respeito? E olha, nós precisamos entender que Deus nos conhece mais do que ninguém. Outra coisa: que legado quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Outra pergunta: que senso de responsabilidade, que, que senso de responsabilidade o do apóstolo Paulo, quando ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu só estou fazendo aquilo que eu realmente preciso fazer. Eu só estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Este senso de responsabilidade nos faz levantar do nosso lugar. Tem um livro que eu quero, inclusive, recomendar aqui. O livro se chama Quer, Levanta e Pega. Quer, levanta e pega. Tem gente que quer alguma coisa, mas fica, não sei, Deus vai me dar, Deus vai derramar sobre minha vida. Meu irmão, quer, levanta e pega. Segundo parágrafo do terceiro ponto, cuidando do corpo. Uma coisa que geralmente nos descuidamos na juventude é com o nosso corpo e com alimentação, condicionamento físico e o sono. Na juventude, tudo dá certo. Tudo dá certo. Na minha juventude, eu ficava 3, 4 noites acordado, trabalhava normal. Tudo dá certo. As fontes de energia estão bombando e a gente consegue seguir adiante. Mas nós precisamos entender que consequências virão. Eu sempre digo, gente, um dia a conta chega. Nós precisamos entender isso aqui, ó. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, do nosso condicionamento físico e do nosso sono. Isso aqui é o quarteto fantástico para se ter uma qualidade de vida. Cuidar do corpo, exercício físico, tal, cuidar da alimentação, condicionamento físico, ter o mínimo de condicionamento físico. É claro que hoje, aos 48 anos de idade, eu não tenho o mesmo condicionamento físico de quando eu tinha 20, mas eu preciso ter um condicionamento físico condizente com a minha idade, um condicionamento físico que me promova a qualidade de vida, mesmo perto de ter meio século de vida. E sono. Sono. Isso aqui é uma luta minha, confesso para vocês. É uma luta pessoal. Dormir bem e ter sono de qualidade. Terceiro e último ponto da nossa lição: cultivando uma rotina saudável. Cultivando uma rotina saudável. E é importante nós pensarmos que a rotina não é para nos oprimir. Pelo contrário, é para nos dar maior liberdade para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Tem gente que é averso à rotina. Ah, não, uma rotina é chata, rotina. É claro que não é uma rotina adoecedora. É uma rotina onde nós já temos uma previsibilidade mínima.
do que vamos fazer. A rotina faz o nosso corpo se acostumar com aquele ritmo e viver de forma mais leve. Traz também para a gente uma condição mental mais tranquila. Vou fazer outra confissão aqui. Eu luto para ter uma rotina. Eu sou meio averso à rotina, entendeu? Eu gosto de coisa assim, pá, vamos fazer, vamos. Eu não tenho dificuldade de, vamos fazer isso, não, vamos mudar e vamos fazer aquilo. Mas é preciso ter um mínimo de rotina, porque rotina nos dá uma leveza maior, nos faz viver com menos pressão psicoemocional e coloca o nosso corpo num ritmo saudável. É claro que é uma rotina saudável, não uma rotina adoecedora. Deus te abençoe, que a mão de Deus te guarde, fuja da preguiça, não deixe a preguiça te alcançar e viva com qualidade de vida, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque isto é o teu propósito. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima aula, em nome de Jesus.